Vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos ler o Salmo número 1, livro de Salmos. Salmo número 1, muito conhecido este salmo no meio evangélico. Diz assim o texto bíblico: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Um salmo muito conhecido, aonde ele aqui faz uma comparação, um contraste entre justos e ímpios. O texto nos mostra aqui a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Quando fala aqui sobre os justos, aquele que teme ao Senhor, que anda no seu caminho, aquele que tem prazer na lei do Senhor e que medita na palavra de Deus de dia e de noite, esta pessoa que se ocupa em buscar a Deus, coloca o reino de Deus em primeiro lugar e anda com sinceridade e fidelidade com Deus, este é o justo. E ele então é grandemente abençoado por Deus. E aqui também nos fala sobre algumas bênçãos que aquele que segue a Deus com sinceridade recebe. Vemos aqui no versículo 3 que o justo ele tem estabilidade, porque diz que ele será como uma árvore plantada. Uma árvore plantada, uma árvore enraizada, uma árvore que tem o quê? Estabilidade. Não é como uma erva daninha, que não tem raízes profundas. Mas aqui diz que o justo ele é como uma árvore plantada. Então isto prova que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele tem estabilidade. E da nossa trajetória da vida cristã, muitas vezes os ventos são contrários. Enfrentamos tempestades e a árvore continua em pé. Continuamos em pé. Por quê? Porque estamos firmemente plantados no Senhor. Temos como o nosso alicerce o Senhor Jesus. Então o justo, ele é como uma árvore plantada, tem estabilidade. Aqui também fala sobre que o justo tem vitalidade. Diz aqui, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ora, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas é uma árvore que tem facilidade em absorver a umidade do solo. Uma árvore plantada numa região árida, logo ela perde a sua vitalidade, fica seca, morre. Mas nós temos a vitalidade. O Senhor nos dá vitalidade. Por quê?
Somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Temos como nos saciar. E quando falamos em vitalidade, falamos em alegria, gozo do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, o justo, ele tem alegria, contentamento. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E aqui também fala sobre a produtividade. O crente, o justo, ele é produtivo, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então fala de produtividade. Não é uma árvore bonita, mas infrutífera, que não produz frutos, não. E então o justo, ele é produtivo na obra do Senhor. Ele trabalha, ele é ativo nos trabalhos da igreja, ele ganha almas para Jesus, ele se preocupa com o bom andamento da obra do Senhor. Então, o verdadeiro cristão, aquele que medita na palavra do Senhor, que prioriza as coisas do Senhor, ele é uma pessoa que tem produtividade. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui, uma outra bênção daquele que segue a Deus com sinceridade, é a chamada prosperidade, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Hoje, tantas pessoas preocupadas com a prosperidade são enganados por essas igrejas que fazem campanhas de prosperidade. Somos contra a prosperidade? Não. É bíblico que Deus prospera o fiel, é bíblico. E qual é a fórmula? É ser obediente a Deus. Não precisa fazer nenhuma campanha de 7 dias. Não precisa fazer campanha de 21 dias. Não precisa participar de reunião de empresário. A prosperidade, ela é automática na vida do crente, do servo do Senhor. É bênção do Senhor. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará. Então, resumindo aqui, falando sobre aquele que serve a Deus, os justos, ele tem estabilidade, tem vitalidade, tem produtividade e também tem prosperidade. Mas o que me chama a atenção nesse salmo, que é justamente o título que damos a esta mensagem, é o sutil processo do fracasso espiritual. Se nós analisarmos aqui este salmo, como vamos analisar nesta oportunidade, ele também nos mostra a queda sutil do ímpio, como que o ímpio vai caindo. Então, este processo, muitas vezes, é imperceptível e pode acontecer com o justo. Se o justo não vigiar, se o justo não estar atento para a sua vida espiritual, ele pode entrar num processo de fracasso espiritual e chega até mesmo à morte espiritual. Quantos que outrora serviam ao Senhor com alegria, com fidelidade, mas vacilaram, deixaram de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, e de maneira muito sutil, e às vezes até imperceptível, entraram num processo de decadência espiritual, de esfriamento espiritual, de esgotamento espiritual. E este salmo aqui, meus irmãos, nos apresenta 3 etapas do processo da decadência de um crente. Vou repetir, eu vejo aqui neste salmo, além daquilo que nós falamos, das bênçãos dos justos, também vemos aqui
que 3 etapas de decadência de um crente. E como disse, é sutil, muitas vezes é imperceptível. E quem sabe nesta manhã você possa estar passando por este processo de decadência espiritual e ao meditar neste salmo, com a palavra aqui que estamos pregando, você possa reverter esta situação e continuar sendo uma pessoa fiel ao Senhor, ter uma renovação espiritual e continuar desfrutando as bênçãos que este salmo fala para aquele que serve a Deus com fidelidade. Então, a primeira etapa aqui da decadência espiritual que acontece aqui na vida do crente, nós encontramos aqui, neste versículo aqui 1, aonde podemos chamar que a primeira etapa é o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando falamos aqui o conselho dos ímpios, nós chamamos a esta etapa aqui a etapa de aproximação. É a etapa da influência passiva, conselho dos ímpios, conselho dos pecadores. A pessoa está servindo a Deus e ele então se aproxima daqueles pecadores, começa então a andar com eles e o conselho deles vai aos poucos contaminando. Esta é a primeira etapa, a etapa da aproximação. É uma etapa, muitas vezes, que vai dando uma influência passiva. Então, nesta etapa da aproximação do pecado, do conselho dos ímpios, a pessoa é levada pela curiosidade e a aproximação com aquilo que não lhe é conveniente. Você é um crente, sabe que nem tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E a pessoa então está na igreja, tranquilamente, servindo a Deus, e ela é levada de maneira muito sutil, de maneira imperceptível, ela é levada pela curiosidade. Curiosidade para ir numa boate, curiosidade para ir num barzinho, curiosidade para ir num motel, uma curiosidade para uma intimidade mais profunda no namoro. Então, esta curiosidade é uma aproximação com aquilo que não é conveniente. E isto é perigoso. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então nós temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de fazer o que nós queremos fazer. Mas aqui é muito claro, olha, nem todas as coisas convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E então essa etapa da curiosidade, da aproximação, do conselho dos pecadores, dos amigos da faculdade, das pessoas que convivem com você que não são evangélicas. Não queremos dizer que você tenha que viver isolado, não possa ter amigos que não sejam evangélicos, mas você tem que escolher os seus amigos. Às vezes uma piadinha aqui, uma conversinha ali, você tem dificuldade de se identificar como cristão,
uma curiosidade, olha, um copinho de cerveja, começa com energético, tem problema de tomar um energético, vem tomar uma cerveja, qual o problema de tomar uma latinha de cerveja, e aquilo vai indo, um cigarro, e isto de maneira muito perigosa dá início à decadência espiritual. Então, nesta etapa que o Salmo fala, o conselho dos ímpios, a pessoa é levada pela curiosidade a uma aproximação com aquilo que não lhe é conveniente. Essa aproximação expõe a pessoa a quê, meus irmãos? A um bombardeio de sugestões e dicas das potestades das trevas espirituais. Essa aproximação é perigosa. Você vai ouvir sugestões, ideias, dicas, maus exemplos. E ali tem a influência maligna. De maneira muito sutil, isto vai acontecendo. Então a pessoa vai se envolvendo e vai gradativamente perdendo o brilho espiritual, o vigor espiritual. Vem na igreja, muitas vezes canta, muitas vezes prega, muitas vezes participa dos eventos, mas está totalmente distante de Deus. Vem por rotina, vem porque é legal, vem porque tem amigos da igreja, porque a música é boa, porque depois vamos sair para comer uma pizza, e é um ambiente agradável socialmente, mas longe de Deus. Não sente mais a presença do Espírito Santo. E sentir a presença de Deus é fundamental. Mas a presença real, porque muitas pessoas não sabem, não entendem o que é a presença de Deus. E eles confundem muitas vezes emoções com a presença de Deus. A presença de Deus é contínua na sua vida, não é algo esporádico. E tem crente que para ele a presença de Deus é algo esporádico. É só no momento do louvor, com uma boa guitarra, uma boa bateria, uma música, uma pessoa falando de maneira entusiasmada, a eloquência do pregador, os gestos do pregador, a arte do pregador, muitas vezes, a manipulação do pregador, leva a pessoa ao delírio e ele fala, eu estou navegando no Espírito. Isto é a presença de Deus. Acabou de cantar, acabou de ouvir a mensagem empolgante, que fala mais sobre o bem-estar da pessoa, não entra em coisas profundas na Bíblia, acabou a alegria, acabou a presença de Deus, não sente mais nada, sai vazio, entra na igreja vazio, tem um momento de euforia, volta vazio, vai para casa dormir, do mesmo jeito. Então, isto é um problema de decadência espiritual. Então, esta aproximação expõe a pessoa a um bombardeio de sugestões. Essa etapa é a etapa das tentações, das dúvidas, dos pontos de interrogações, da curiosidade. Seu amigo começa a lhe falar alguma coisa, você crê realmente em Adão e Eva? Você acredita? Não, você é contra a teoria da evolução? Você é um ignorante, você vai na igreja, não tem cabimento uma coisa dessa. Você crê realmente em cura divina, em milagre? E a pessoa, então, vai se deixando levar. E é por isso que diz aqui, que não devemos andar no conselho dos ímpios, no conselho dos pecadores. Isto é perigoso, é uma primeira etapa, a etapa da aproximação. Nós temos aqui na Bíblia
algumas passagens bíblicas que podemos ler aqui a respeito desse processo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, tem uma mensagem aqui para os jovens. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi. Olha, João está escrevendo para quem? Para os jovens. O mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse. Ele escreveu para jovens. Eu vos escrevi, vírgula, jovens. Jovens. Por quê? Sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Para por aqui, está dizendo que o jovem tem dificuldade, mas ele é forte. Ele tem como vencer o maligno. Este é o jovem espiritual. O jovem espiritual, em qualquer época da história da igreja, foi o jovem que vence o maligno. É o jovem que está ligado com Deus. Está conectado com Deus. E o que esse jovem faz? O conselho que ele dá, escrevendo para o jovem. Primeiro, uma palavra afirmativa. Jovens, sois fortes. Forte é o irmão A, forte é o pastor B, forte é aquele obreiro que fica pregando. Jovens, está no plural. Sois fortes. Já vencestes o maligno. Agora tem um conselho, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há do mundo, tudo que este mundo oferece para os jovens aí, que muitas vezes querem trazer para a igreja, isso é coisa do mundo, não traz prazer nenhum. Isso é escravidão. Escravidão, porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Jovem, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então está dizendo aqui, jovens, sois fortes. Jovens, já venceu o maligno. Jovem, tudo isso aí do mundo passa. Tudo isso vai passar. Seja um jovem maduro. Olha, tudo desse mundo vai passar. É alegria passageira. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que faz um jovem permanecer na igreja? O que faz um jovem permanecer na igreja, meu irmão? Tantos anos que tenho servido a Deus, tenho visto, já trabalhei com jovens da igreja. O que faz um jovem permanecer na igreja é estar fundamentado na palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como sabemos a vontade de Deus? É através da Bíblia, do estudo da Bíblia. Quando eu vejo um jovem que estuda a Bíblia, quando eu vejo um jovem entrar na biblioteca da igreja e pegar um livro de teologia sistemática, quando eu vejo um jovem procurando um dicionário bíblico, lendo um comentário, esse jovem tem futuro na obra do Senhor. Poderia citar jovens aqui, que já trabalhei com eles, e eu via isso desses irmãos, e até hoje permanecem firmes. Casaram, alguns são até pastores, porque tinham amor pela palavra de Deus. Tem que ter amor. Como é que uma pessoa hoje em dia, com a facilidade que temos, não consegue ler um livro? Um jovem, estou me referindo hoje ao jovem, mas também aos irmãos, no mínimo um livro por semana. Você tem que ler pelo menos, fora a Bíblia, um livro por semana. Livro aqui que não falta aqui. Nós temos acho que mais de 800 livros aqui na livraria, na nossa biblioteca, tanto aqui como lá em cima. Passa anos e anos,
Está tudo catalogado. O assunto que você quiser, nós temos livro aqui, Estudo Bíblico. Não vejo um irmão, um jovem, vir aqui, pastor, me indica o livro para eu estudar. Raro, muito raro, muito raro. E o obreiro? Nem o obreiro. Aí o que o obreiro vai pregar? Ele vai pregar o quê? Vai apelar para a emoção. Pega um texto bíblico e fica falando para lá, para cá, rodando para lá, para cá. Há uma entonação de voz, aumenta a voz, diminui a voz, e insere uma coisa, outra, sem conteúdo, como dizia o pastor Natanael. Não é mensagem substanciosa. Fica na periferia, fica só massageando o coração. A mensagem não é para massagear o coração, a mensagem é para partir o coração. Não, não pode falar assim. Vai embora coisa nenhuma, irmão. Quanto mais você prega a palavra, mais a pessoa fica. Você já ouviu falar do pastor falecido, saudoso pastor Paulo Leivas Macalão? Lê a biografia do pastor Paulo Leivas Macalão. Tive o prazer de conhecer, de vê-lo pregar lá na Assembleia de Deus de Madureira, lá no Rio de Janeiro. E o que ele dizia para os seus obreiros? Quanto mais eu bato neles, mais eles gostam de mim. Ele era conhecido pela sua inteligência, capacidade de pregar e pela sua alinhadura. E os irmãos diziam, puxa, agora vai todo mundo embora. Os jovens vão ser da igreja. E a igreja forte, até hoje o ministério forte. Quantas almas ele ganhou? E ele dizia, não se preocupe, quanto mais eu bato, mais eles gostam de mim. Bater no sentido o quê? Doutrinar, falar a palavra. A palavra não machuca, não. A palavra edifica. Mas tem gente que tem medo de falar a palavra. Não tem problema. Então, esta é a etapa da aproximação. O que acontece aqui nessa etapa aqui? Nós também podemos ver aqui em Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 14 e 15. Não entreis na vereda dos ímpios. Olha o perigo aqui. Olha como é sutil. Não entreis na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Quantos jovens se perderam por causa disso? Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Está vendo aqui? Você, crente, jovem, crente, servo de Deus, não tem nenhum problema, não tem nenhum. Eu sei me proteger. É sutil, meu irmão. A Bíblia fala muito claro. A força do pecado é grande. Não entres na vereda dos ímpios. Evita o homem ímpio, profano, aquele que não traz edificação para você. Não passes por ele. Desvia-te dele, passa-te de largo. Aí fala aqui, olha, mas o ímpio, ele fica recebendo o conselho dos pecadores. Ele, então, anda no conselho dos pecadores. Nós ainda temos aqui Provérbios capítulo 6, versículo 23 em diante. Provérbios 6, capítulo 23 em diante. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha.
Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Quando fala aqui nessa primeira etapa, a etapa da aproximação, também fala aqui do sexo, da força do sexo. E aconselha aqui os jovens: tomará alguém fogo no seu seio, sem que não se queime? Alguém pode pegar a brasa, colocar no seio e não vai se queimar? Lógico que vai. Não tem problema eu ver uma revista de sexo, não tem problema eu pesquisar um site de sexo, não tem problema eu ir um pouco mais na intimidade com a minha namorada, perder o temor de Deus, não tem problema. Onde já se viu casar virgem? Eu vi recentemente uma pesquisa, não tenho agora os números exatos, que a quantidade de jovens evangélicos que estão casando que não são mais virgens, cresce a cada dia mais, infelizmente. É até difícil hoje você encontrar um jovem puro, casar virgem. E esse perigo fala aqui: foge, evita. Olha, aquele que entra na história da mulher ou do homem, você é atraente, você isso ou aquilo, vai indo, você está brincando com fogo, não vai se queimar? Como é que pode? Então, tomará alguém fogo no seu seio, e suas vestes se queimarão? Andará alguém sob brasas, sem queimar os seus pés? Como é que alguém pode dar em brasa e não vai queimar o pé? Como é que você pode consultar, fazer pesquisas aí na internet sobre sites de pornografia e você então achar que não vai se queimar? Então acontece o que diz a Bíblia aqui. Esta é a primeira etapa. Poderíamos citar aqui outros exemplos aqui. Vamos ler apenas aqui um outro texto aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Paulo falando aqui para os jovens: foge também dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Você sabe? E segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com coração puro invocam o Senhor. Está dizendo para fugir dessas coisas e conviver com quem? Se aproximar com quem? Com aqueles que têm um coração puro e que invocam a Deus. Aí você vai prosperar e vai ser abençoado. Então, meus irmãos, a primeira etapa do processo de fracasso espiritual é a etapa da aproximação. A pessoa anda no conselho dos ímpios. Se não for feito nada, se a pessoa não parar, esse processo vai então vai progredir. Então o Saulo nos apresenta o progresso da regressão. E isto pode ser maléfico. Qual é a segunda etapa que nós encontramos aqui? Está aqui também no versículo 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho
dos pecadores. O que significa isso? Não se detém no caminho dos pecadores. Podemos dizer que é a fase do quê? Da experimentação. Primeiro você se aproxima, você é seduzido, você começa a andar junto com eles, hoje dá uma risadinha, amanhã uma piadinha, hoje a moça pega na tua mão, e aí vai indo, e vai se aprofundando, é a etapa da aproximação. Ah, eu não parei com isso, não ouvi o conselho da pregação do pastor Edson Miranda, eu não ouvi o que os meus pastores falaram, entra na segunda etapa. Qual a etapa? A etapa da experimentação. Se detém. Quando fala se detém, a pessoa, então, significa estacionar, parar. Já gostou, já está parado. E então, é a etapa do gosto pela coisa experimentada. Esta etapa é a etapa da assimilação. A palavra caminho no texto quer dizer assimilar o modo de vida, os costumes dos pecadores. Esta etapa, a etapa onde a pessoa é sugestionada, o sugestionamento, os conselhos já atingiram seus objetivos. Então a pessoa agora, ela se aproxima. E isto é o que acontece, leva à morte espiritual. Então aquilo que era só uma aproximação, a pessoa foi aderindo, foi assimilando o modo de vida. Meu irmão, minha irmã, será que nós temos que assimilar o modo de vida do ímpio? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Geração eleita por Deus. Povo diferente. Povo especial. Povo de boa obra. Povo que o mundo não gosta. A Bíblia é muito clara disso. Não tem amizade do mundo com o ímpio. Essa amizade é perigosa. Aí o que nós queremos fazer? Queremos imitar o mundo, meus irmãos. A igreja é o referencial. As pessoas estão perdidas, estão oprimidas, não aguentam mais as coisas do mundo, não aguentam mais os prazeres do mundo. O povo aí fora não aguenta mais a música do mundo, profana, as luzes do mundo, as boates do mundo. O homem sem Jesus, ele não aguenta mais isso, é um peso para ele, é um fardo. Quando ele entra na igreja, ele quer ver algo diferente. Ele tem que pisar na igreja e sentir o poder de Deus, a glória de Deus. Isso aqui é diferente. É isso que eu quero para a minha vida. Pessoas comportadas, bem arrumadas, pessoas que têm a vitalidade, como eu falei aqui, estabilidade, alegria, linguajar diferente. A linguajar do mundo é um linguajar pervertido. 10 palavras é um palavrão, gíria. Vamos usar gíria. Vamos usar gírias da igreja. Coisa absurda, uma coisa dessa. O ímpio não quer ver isso. Ah, não, mas ele tem que... O ambiente dele é outro ambiente que ele está cansado. Aqui o ambiente é ambiente do céu. Tudo deve refletir aqui o céu. O Espírito Santo se faz presente. Nós somos diferentes. As pessoas... Ah, mas essa ideia de que a pessoa vai ver o crente diferente e ele vai embora da igreja, não existe. Não existe. A pessoa, quando chega na igreja, ele fala, opa, esse é diferente.
aqui é diferente, olha, aqui é diferente, essa igreja é diferente, lá é assim, aqui é diferente, os irmãos aqui são diferentes, as irmãs são diferentes, as moças aqui são diferentes. Vou ficar aqui porque aqui é algo diferente. Então, essa coisa de experimentar, de assimilar as coisas do mundo, é perigoso. Então, precisamos tomar cuidado. Aí o que acontece? Nessa etapa, a pessoa, então, ele é levado ao pecado. Ele vai se envolvendo de uma tal maneira que ele se envolve ao pecado. E é assim, meus irmãos, não abrir e fechar de olhos. E aí ocorre o pecado. E quando ocorre o pecado, o que é que a Bíblia diz? Que o pecado faz o quê? O pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Eu quero ler aqui 2 textos para você ver o quanto é perigoso este processo. Lá em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Veja bem, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Está vendo? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus prova, Deus não tenta. Deus me tentou e eu caí, eu adulterei, eu me envolvi com o sexo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, que é o desejo forte e pecaminoso, podemos resumir assim, concebido, dá luz o pecado. E o pecado consumado gera morte. Está vendo como é que é o sutil aqui o fracasso? Primeiro a pessoa começa com a cobiça. A mente começa a fantasiar. O rapaz começa a fantasiar. A moça sem roupa começa a fantasiar. Olha aquela moça ali. E vai iludindo. E vai pensando hoje. Vai pensando amanhã. E vai indo. A concupiscência vai indo. Vai indo. E o que ele é? Ele é atraído. Ele é engodado. Aquilo começa de um jeito. Vai indo de outro. Ele fica curioso e diz aqui que ele é atraído pela sua própria concupiscência. Não é Deus, não. Deus está me provando, não. Você está alimentando o pecado. Alimentando o pecado. Então, meus irmãos, depois, essa concupiscência vem o engodo, dá luz ao pecado. E aí, depois que acontece o pecado, gera morte espiritual. E eu vou citar um exemplo aqui de alguém que foi muito usado por Deus. E até hoje, os seus escritos, nós somos alimentados com os seus escritos aqui. Você se lembra lá de Davi? Vamos ler lá? O adultério de Davi? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que tendo decorrido 1 ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Olha só, à tarde, levantou do leito dele, todo mundo guerreando e tranquilo, né? Leito confortável. Andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, tomando banho
uma mulher tomando banho. Ele poderia ter parado, voltado para o seu leito. Não, ele ficou observando a mulher tomando banho, passando o sabão para lá, o sabão para cá, e aquilo foi mexendo com ele, mexendo com a cabeça dele. E ele viu que a mulher era uma mulher diferenciada, uma mulher formosa à vista. Não sabemos se ela retribuiu o olhar para ele, a que ponto ela também seduziu ele, mas ali já houve uma ação maligna, a ponto que enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, olha, porventura não é essa Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então Davi, já dominado pelo aquele desejo pecaminoso, enviou mensageiros e mandou trazer, e entrando ela, a ele se deitou com ela. E aí ele pecou e sabemos todas as consequências. Ele nunca imaginou que naquele dia ele ia pecar contra Deus. Simplesmente ele viu, abriu a janela, viu uma mulher tomando banho, passando sabão no corpo, formosa, ficou doido, foi lá e pecou. Então, esta é a segunda etapa. Se detém, para no caminho dos pecadores, e isso gera morte. E a terceira e última etapa que nós encontramos aqui neste salmo, a terceira etapa, é a chamada a etapa da conformação. A pessoa já fica conformada com o pecado, convive com o pecado, e muitas vezes está na igreja. Essa fase é perigosa, é a fase da consciência morta, conformação, se conforma. E eu vou explicar um pouquinho mais aqui. Esta é a etapa em que, chamada roda dos escarnecedores. Veja bem aqui, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, não anda. Depois se detém, começa andando. Anda no caminho. Depois se detém. Aí depois o que acontece? Já se assenta. Sabe o que significa isso? Gostei do pecado. Esse é meu ambiente. Não é aquilo que ele vai, corre, ele vê o perigo e vai embora. E esta etapa, meus irmãos, é a etapa da conformação, da adaptação. Você já está adaptado ao pecado. É a etapa da convivência conformada, da tolerância com o pecado, com a conivência com o pecado. E isto é perigoso, a pessoa fica completamente identificada com os seus novos hábitos. Na igreja tinha um estilo, na igreja tinha um jeito. Tudo bem, daqui a pouco tudo aquilo já não serve mais, está fora de moda, eu vou andar com o meu colega anda, vou colocar um piercing como o meu colega tem, vou fazer uma tatuagem como eu vou, a roupa que eu uso na igreja não é adequada, a roupa do meu amigo lá fora aqui é legal, e assim vai. Assentar-se na roda dos escarnecedores é adaptar-se ao pecado. E, meu irmão, esta é a etapa terminal. Fica circulando no pecado. E a pessoa está, então, perdida, sem horizonte e desorientada. Este é o processo, meus irmãos, imperceptível do fracasso espiritual. Primeiro, a pessoa se aproxima. Depois a pessoa experimenta, depois a pessoa se conforma. E o conselho bíblico é: não se aproxime, não experimente, não se conforme com o pecado. E quando a pessoa se conforma, tem algo que eu queria dizer hoje aqui, que tem muita gente iludida. Muita gente iludida
E eu vou dizer uma coisa aqui, Deus tem me chamado para pregar a palavra dele. O Senhor tem me chamado, como tem chamado outros, para pregar a palavra. Às vezes, alguns gostam, outros não gostam, mas nós temos responsabilidade. E nesta fase de conformação, é uma fase tão perigosa, meus irmãos, que a pessoa acha que ele pode pecar, aí simplesmente ele pode chegar na casa dele e falar assim, naquela oração, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Aí ele, estou perdoado. Aí ele vai para a igreja, ele toma ceia, ele participa. Ele cometeu um pecado. Todo pecado é terrível, mas existem pesos diferentes. Tem peso diferente. Tem pecado que a consequência é forte. Tem que ter um arrependimento profundo. A pessoa acha que é assim. Eu já vi casos, já tratei de casos de pessoas, pastores, eu perguntei, eu interroguei, eu falei com ele, amigos meus, e ele, pecado de adultério, casado, vivendo em adultério, tomando ceia. Teve um que acabou a ceia, ele foi para o motel, outra mulher, e as pessoas, as filhas acompanharam e viram, e ele no outro dia na igreja cantando. Você fala que coisa espiritual. E uma vez um pastor que eu tinha tanta consideração foi meu pastor na juventude. Eu era o líder de mocidade e o pastor casado estava andando com uma moça da igreja, da mocidade que eu liderava. Eu não me conformei com aquilo. Quando surgiu um boato, eu não acreditei. E ele foi tirado, foi colocado para outro lugar, né? Mas não foi nem excluído. Então, mas depois ele caiu novamente. E ele, depois de muito tempo, encontrei com esse pastor na rua. E eu fui interrogar ele. Interroguei ele, pressionei ele, falei, o senhor era o meu pastor. Eu confiava no senhor. Eu gostava que o senhor pregava. E ele falava, eu já estava cá. Eu falei, mas pastor, eu quero entender. Eu preciso entender como é que o senhor conseguia ficar no púlpito, como é que o senhor conseguia pregar, como é que o senhor conseguia ministrar a ceia, vivendo nessa situação. A gente vai se envolvendo, e não quer confessar, e a gente vai levando, e pede perdão e nos perdoa, ele acha que perdoa porque ele falou. Não, tem que ter muita laia, muito arrependimento, aí voltava a fazer novamente, aí ia para o culto, antes de começar a ceia, nós sempre falamos, faça um exame introspectivo. Naquele momento ali, ele pedia a Jesus, me perdoa meus pecados, e para ele estava resolvido. E tem muita gente que vive assim. Ele vive o mês todo no pecado. E ele acha que um minutinho que ele fala ali de boca, aí ele pode viver. E vive assim o pecado, se conformando com o pecado. E apresenta uma falsa espiritualidade. Meu irmão, não se iluda com falsa espiritualidade. Cuidado. Quando você disser assim, aquele irmão é uma bênção, prega bem, cuidado, meu irmão. Você está vendo muitas vezes uma fachada. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Não se iluda. Peça discernimento espiritual. Peça entendimento. Se você está envolvido em pecado neste dia, se arrependa profundamente. Procure o seu pastor. Procure o seu pastor. Antigamente, quando as pessoas cometiam pecados de morte, ele procurava o seu pastor e o pastor disciplinava. E tem que ter disciplina. A disciplina é a doutrina bíblica. Hoje não. Eu posso viver de qualquer jeito. E não tem problema, eu me acerto aqui, acabou. Você precisa de aconselhamento, de ajuda espiritual. Você vive numa miragem espiritual. Mas eu canto, sinto uma alegria. Se está no pecado, não é o Espírito Santo, não. Se você cantar uma música sertaneja, também você se alegra. Ou você não se alegra? Tem músicas aí que, se você cantar, sai daqui e coloca o rádio lá na Saudade FM, se você não vai se alegrar.
Tem músicas boas, mas aí essa alegria que você sente é porque ouve aqui um som diferente e acha que é o Espírito Santo. Aí dá um glória a Deus, aleluia. Pode até ser, se for verdadeiro. Mas quantos estão iludidos? Porque não querem resolver o problema. Pecado tem que ser confessado, abandonado. É choro. Vê a história de Davi aqui. Quanto ele sofreu. Tem que ter, a pessoa sente pelo Espírito Santo um arrependimento profundo e tem vergonha do pecado. Então, que o Senhor possa nos dar vitória, que possamos seguir a Jesus com fidelidade, com integridade. Dentro da palavra de Deus não tem nada novo, meus irmãos. Não tem nada novo. É do mesmo jeito. Século 3, século 4, século 5, século 20, século 21. É pecado em qualquer lugar. Não mudou nada. Não mudou nada. Mudou só a roupagem. E a solução é a mesma. Jesus Cristo, ser crente fiel. Compensa ser crente fiel? Compensa, irmão. Compensa ser crente fiel. Porque Deus conhece o fiel. Diz aqui o texto. Termino dizendo aqui. O Senhor conhece. O Senhor conhece. Não é o teu pastor. Conhece parcialmente você. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas ele também conhece o caminho dos ímpios. E o caminho dos ímpios perecerá. Você, quando anda em santidade, você está servindo a Deus, Deus está vendo, Deus vai te abençoar, vai te prosperar. Eu tenho visto aqui na igreja, eu me alegro quando eu vejo alguns jovens aqui na igreja temente a Deus. Temos vários jovens aqui tementes a Deus. Eu me alegro. Me alegro quando eu vejo jovens prosperando. Temos o nosso irmão lá, Josué, prosperando. Temos agora aqui o nosso irmão Gabriel. Temos o irmão o Tiago. Jovens dedicados à obra do Senhor. Eu sempre digo para o Tiago aqui, Deus vai te abençoar. Você vai ser um bom advogado. Você vai ser uma pessoa, porque você é fiel a Deus. Você não vai perder nada estando na casa do Senhor. Continua do teu jeito, continua servindo a Deus, que as portas vão se abrir. E as portas se abriram para mim. Se eu tivesse tempo, eu poderia contar para os irmãos quantas promoções eu tive no meu emprego, que ainda estou ainda como funcionário, empregado ainda, pelas bênçãos de Deus. Teve noite que Deus me deu uma revelação de que eu seria promovido, e eu fui promovido. Deus abria, passava na frente dos outros, muitas vezes não ia ter uma promoção, eu não estava nem contado. Deus me revelou de noite, a vaga é tua. E eu fui lá e fui escolhido, e Deus foi abençoando, e Deus vai nos abençoando, porque estamos procurando servir a Deus. Este é o caminho certo. Não se iluda com essas coisas aí. Que Deus abençoe a todos e vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos pregando a tua palavra, alertando, Senhor, sobre o perigo da convivência com o pecado, da aproximação com o pecado. Somos povo teu, escolhido por ti para a santificação. E quero nesse momento orar aqui, Senhor, por todos, mas principalmente pelos jovens, Senhor. Pelos jovens da nossa igreja, de todas as igrejas. Sabemos, Senhor, o quanto o mundo é atraente, o quanto as coisas do mundo atraem. E é difícil, muitas vezes, encontrar um jovem na tua casa. E é uma bênção aqui na Igreja Evangélica da Paz ter jovens, Senhor, que se reúnem às quartas-feiras, se reúnem aos domingos, Senhor. Ó Pai, para te servir com sinceridade,
faz o evangelismo, faz os seus retiros, abençoa esses jovens, Senhor. Firma cada vez mais, que eles possam ter amor pela Tua palavra, que eles possam estar envolvidos na Tua obra como estão, cuidando da Tua casa. Abençoa aqui o nosso irmão Gabriel, que com tanto carinho e dedicação vem todas as manhãs aqui fazer esse trabalho de sonoplastia, juntamente com o nosso irmão Tiago. Abençoa o Tiago no seu novo emprego, o Josué, o Vitor, o Robson, o pastor dos jovens, Senhor, todos os jovens, dá sabedoria para os nossos irmãos, dá entendimento, que possa ter essa harmonia, Senhor, dos jovens com os mais velhos, que possamos estar passando as nossas experiências e eles as experiências deles para o bom andamento da Tua casa, Senhor. Que eles possam ser instrumentos para que outros jovens possam estar aqui te seguindo, Senhor, olhando para eles e vendo o exemplo deles. Pedimos a Tua bênção sobre este dia, por esse dia de trabalho. Entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.